Foram estes os desastres que, em 1965, provocaram maiores prejuízos e, principalmente, maiores perdas de vidas humanas. 1º de janeiro. Um tremor de terra causa a morte de 4 pessoas em Massila, Argélia. 40 outras ficam feridas e 15.000 sem teto. 3 de janeiro. O teto de um templo católico recém-construído em Rijo, no México, desaba durante a missa, matando 58 fiéis e ferindo muitos outros. 3 de janeiro. Um ônibus despenha-se numa ribanceira e se incendeia perto de Jalapa, México. 22 pessoas morrem e 25 ficam feridas. 9 de janeiro. Um navio de passageiros em viagem de Kisumu para Kendu é colhido por um temporal a poucos quilômetros da baía de Kendu, no Quênia. Morrem 26 pessoas. 10 de janeiro. A explosão de um compressor dentro de uma mina de carvão em Ibarski, na Iugoslávia, causa incêndio e a morte de 14 mineiros. 12 de janeiro. Um ônibus em que viajavam operários de petróleo e suas famílias despenha-se numa ribanceira perto de Salvador, Brasil, matando 28 pessoas e ferindo cerca de 50. 27 de janeiro. 18 pessoas morrem com as enchentes que assolam a parte central da ilha de Java e que destroem também campos de arroz e plantações de cana-de-açúcar. 31 de janeiro. Um ônibus despenha-se num precipício perto de Malang, Java. Morrem todos os 36 passageiros do veículo. 2 de fevereiro. Uma explosão causa a morte de 21 operários em uma mina de carvão de Avignon, na França. 10 de fevereiro. Alguns vagões do trem de Madrid-Barcelona incendeiam-se perto de Saragossa, envolvendo os passageiros em chamas. Morrem 30 pessoas e 30 ficam feridos. 18 de fevereiro. Uma avalanche em uma mina de cobre de Stewart, no Canadá, mata cerca de 26 mineiros. Um dos sobreviventes fica sepultado sob a neve durante 72 horas. 19 de fevereiro. A utilização incorreta de um inseticida em massagens do couro cabeludo no lar das crianças, em Luanda, Angola, mata 28 órfãos. 22 de fevereiro. Explosão de gás dentro de uma mina de carvão em Yubari, Hokkaido, no Japão. Causa a morte de 61 mineiros e fere gravemente 17. Os trabalhos de salvamento são prejudicados pelo desmoronamento de rochas causados por um tremor de terra. 23 de fevereiro. Um incêndio destrói um asilo em Bruxelas, Bélgica, matando 15 pessoas e ferindo 6. 23 de fevereiro. Explosão de gás em uma mina de carvão de Uricane, România. Causa a morte de 41 mineiros e fere 16. 26 de fevereiro. 15 pessoas morrem num choque de trens perto do Porto Sudão, a noroeste do Sudão. 1º de março. Uma explosão motivada provavelmente por um escoamento de gás destrói um bloco de apartamentos num subúrbio de La Salle, em Montreal, Canadá. Morrem 28 pessoas, na maioria crianças, e várias outras ficam feridas. 2 de março. Uma avalanche de neve precipita no abismo um ônibus que viajava numa estrada de montanha, em Radstadler, perto de Salzburgo, Áustria. 14 dos 39 turistas suecos que iam no ônibus morrem. 4 de março. A explosão de uma canalização de gás natural em Natchitoches, Louisiana, mata 17 pessoas e fere 6. 18 de março. Mais de 100 homens, mulheres e crianças morrem afogados no lago de Gobind Sagar, na Índia, quando o barco que os levava em peregrinação a um templo hindu é colhido por uma súbita borrasca. 24 de março. Uma lancha a motor incendeia-se e afunda no Golfo de Langonói, perto de Filadélfia, numa região infestada por tubarões. 26 pessoas morrem afogadas e 15 são socorridas por barcos de pescadores,
depois de permanecerem cerca de 12 horas na água. 28 de março. 21 passageiros morrem e 40 ficam feridos num desastre ferroviário ocorrido em Comendador Soares, Brasil. 28 de março. Calcula-se que entre 400 a 600 pessoas morrem durante um grande terremoto que assola as províncias de Santiago, Valparaíso, Coquimbo e Aconcagua, no Chile Central. A aldeia mineira de El Cobre é completamente arrasada. 21 mil casas são destruídas, 71 mil seriamente danificadas, e os prejuízos avaliados em 400 milhões de escudos chilenos. 5 de abril. Cerca de 50 pessoas morrem num choque de trem entre Três Rios e Barra do Piraí, Brasil. 12 de abril. 26 pessoas perdem a vida quando 2 barcos naufragam numa das bocas do rio Godavari, Índia, após romper-se uma barra que os mantinha unidos. 19 de abril. Uma explosão de gás em Poça Rica, México, mata 13 pessoas e fere seriamente 8. 20 de abril. 14 pessoas morrem num choque entre um ônibus e um caminhão com transporte de tambores de gás, em Uttar Pradesh, Índia. 3 de maio. Um tremor de terra destrói aproximadamente 3.000 edifícios, na maior parte residências privadas, na cidade de San Salvador. Cerca de 100 pessoas morrem e várias ficam feridas. 8 de maio. 27 mineiros morrem dentro de um lago subterrâneo quando uma plataforma desaba no interior de uma mina de prata de Pachuca, no México. 11 e 12 de maio. Um ciclone acompanhado de enchentes provocadas pelas águas da Baía de Bengala, no Paquistão Ocidental, devastam uma extensa região, causando aproximadamente 13.000 mortes. Mais de 2 milhões de casas são inundadas, 500 mil cabeças de gado morrem, 10 milhões de árvores são arrancadas e derrubadas, e os prejuízos totais são calculados em cerca de 30 milhões de dólares. 17 de maio. Explosão de gás dentro de uma mina de carvão em Glidashvali, em Gales. Mata 31 operários e fere 12. 23 de maio. Uma barcaça de passageiros em Malawi tomba quando um cabo parte. 150 pessoas morrem, mas 52 conseguem atingir a outra margem, escapando assim ao perigo do rio infestado de crocodilos. 28 de maio. Numa explosão ocorrida na mina de carvão de Dori, na Índia, mata 375 mineiros. O serviço de salvamento é retardado pelos incêndios e pelas acumulações de monóxido de carbono. É o maior acidente na história da mineração indiana. 1 e 2 de junho. Milhares de pessoas morrem quando um ciclone devasta o delta do rio Ganges, no Paquistão Ocidental, provocando catastróficas inundações. 1 de junho. Explosão de gás dentro de uma mina de carvão em Inashiku, Japão. Mata 237 operários e fere 37. 239 escaparam sãos e salvos. É o segundo desastre em importância na história da mineração japonesa. 7 de junho. Uma explosão de metano numa mina de carvão em Kakanj, Iugoslávia, mata 125 mineiros e fere 21. É o maior desastre de mineração da Iugoslávia desde 1934, quando 127 operários morreram na mesma mina. 19 de junho. O tufão Dinah destrói mais de 2.500 casas e danifica outras 4.000 em Formosa. Pelo menos 31 pessoas são mortas e 89 ficam feridas. 23 de junho. Mais de 200 pessoas morrem durante a intensa onda de calor que se abate sobre a parte setentrional da Índia, com temperaturas de 49 graus Celsius. 30 de junho. Um ônibus de passageiros despenha-se num abismo na rodovia Pan-Americana, perto de Choluteca, Honduras. Morrem 35 passageiros, todos eles membros da Companhia de Balé da Costa Rica. 19 pessoas ficam feridas. 4 de julho.
Ciclones e trombas d'água arrasam algumas zonas de Parma, Ferrara, Vicenza e Verona, na Itália. Pelo menos 20 pessoas morrem e 200 ficam feridas. A velocidade dos ventos chega a 200 km por hora. 16 de julho. Enchentes fluviais na Coreia do Sul causam a morte de 74 pessoas e deixam mais de 142 mil ao desabrigo. 26 de julho. Um ônibus rebenta o parapeito de uma ponte e despenha-se no rio Luvulo, perto da aldeia de Mungo, na Angola Ocidental. Morrem 29 passageiros. 1º de agosto. 18 crianças e vários adultos morrem numa colisão entre um rebocador e uma lancha de passeio no porto de Osaka, Japão. 9 de agosto. Uma explosão na câmara subterrânea de um foguete Titan II, seguida de incêndio, causa a morte de mais de 60 operários civis, em Seraci, Arkansas. 11 de agosto. Um ônibus que viajava para Istambul, de Ankara, choca-se com um caminhão carregado de bujões de ácido, estacionado perto de Hendek. 23 pessoas morrem com ferimentos provocados pelo ácido e 17 ficam feridas. 16 de agosto. 22 províncias chilenas são consideradas em estado de calamidade pública depois de uma semana de intensos temporais. 58 pessoas perdem a vida e cerca de 40% das fazendas do país ficam danificadas ou mesmo destruídas. 17 de agosto. 2 ônibus se chocam perto de Nairobi, Quênia, matando 24 pessoas e ferindo 29. 28 de agosto. O expresso de Lombardias O expresso de Lombardia choca-se contra a retaguarda do expresso Milão-Paris, em Pont-de-Ré, no Jura, França. 12 pessoas morrem, entre as quais 8 crianças, e 28 ficam feridas. 30 de agosto. A geleira de Alanã, Suíça, fende-se, provocando um desmoronamento de gelo e rocha que obstrui o dique de Matmark e soterra 100 trabalhadores italianos, suíços e espanhóis, austríacos e alemães. Não houve sobreviventes. 10 de setembro. O tufão Shirley causa grandes devastações no Japão Ocidental antes de se perder no Mar do Japão. 34 pessoas morrem e 12 desaparecem. 557 ficam feridas e 6 mil sem abrigo. 28 de setembro. Uma erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, varre a aldeia de Alaas. Calcula-se que morreram entre 1.500 e 3.000 pessoas. 22 de outubro. 25 pessoas morrem quando a barragem de Torrejón, no Tejo, arrebenta forçada pelas águas. Registram-se 24 desaparecidos. 25 de outubro. Um ônibus que viajava de Londres para Poznań, Polônia, choca-se contra um caminhão e cai no rio Obra. 14 pessoas morrem e 35 ficam feridos. A maior parte dos passageiros eram poloneses que haviam viajado à Inglaterra em visita a parentes. 30 de outubro. Uma explosão de fogo de artifício em Cartagena, Colômbia, destrói parcialmente a rua principal da cidade. Morrem 48 pessoas e cerca de 200 ficam feridas. 1º de novembro. Um ônibus elétrico cheio de passageiros cai no Nilo. 72 pessoas morrem afogadas e 19 são salvas. 1º de novembro. 57 mortos são recolhidos depois que um barco a motor, que transportava mais de 120 peregrinos, se choca num arrecife e afunda na Baía de São Luís, no Maranhão. Houve 38 sobreviventes. 3 de novembro. 39 refugiados cubanos morrem quando o navio José Marte, a bordo do qual tinham abandonado seu país a 25 de outubro, se choca com rochedos na costa do Yucatán. 13 de novembro. O navio panamenho Yarmouth Castle, de 5.000 toneladas, incendeia-se e afunda quando viajava de Miami para Nassau, nas Ilhas Bahamas.
459 pessoas são salvas pelo navio Bahama Star e pelo cargueiro Fino Pulp. Houve 89 mortos. 6 de dezembro. Um caminhão vai de encontro a uma multidão que celebrava uma cerimônia em Sotoboa, no Togo. 125 pessoas morrem e 100 ficam feridas. 15 de dezembro. Um ciclone devasta a costa da Baía de Bengala, no Paquistão Oriental. O número de mortos é estimado entre 10 mil e 15 mil. 18 de dezembro. O expresso Paris-Lisboa choca-se contra uma litorina na estação de Vilar de Los Álamos, entre Salamanca e Ciudad Rodrigo. 30 pessoas morrem e 50 ficam feridas. 25 de dezembro. 6 pessoas perdem a vida e 12 ficam feridas quando caem de um teleférico no pico de Sancy, perto de Clermont-Ferrand, na França. O desastre foi provocado por uma falta inesperada de corrente, sob forte vento. Quando o teleférico ia, em meio da viagem, uma almofada de alumínio rompe-se com a oscilação da gôndola, arremessando 18 dos 50 passageiros de uma altura de 60 metros. 27 de dezembro. O petroleiro britânico Sea Gem, de 5.500 toneladas, vira e afunda no Mar do Norte, ao longo da costa de Yorkshire, na Inglaterra. Morrem 13 pessoas.